Olá, meu nome é Igor, eu tenho 21 anos, sou viciado em jogos de RPG e na Idade Média. Bem-vindo ao Guia de História. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as batalhas e informações militares sobre o Egito Antigo. No vídeo anterior vocês viram um pouco sobre a história da civilização do Egito. É uma história que está sendo até recontada um pouco, uma parte agora, que vai sair no cinema o filme Êxodo. E nesse filme ele até conta um pouquinho da história de Ramsés, mas focando mais na parte bíblica, que conta um pouco da relação entre Ramsés e Moisés. E os meus vídeos eles não são muito focados em religião, então eu não comentei muito sobre isso. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 3 faraós primeiro e depois informações sobre os exércitos do Egito. Os faraós são Sesostris III, Sete I e Ramsés II. Sesostris III ele foi um faraó que invadiu e acabou conquistando as rotas comerciais da Núbia na época dele. E um dos seus maiores feitos foi ter construído um forte no sul do Egito, protegendo o Egito de ataques de outras civilizações. Então, logo depois de ter dominado a Núbia, ele construiu esse forte, que é o forte chamado Bilhan. Esse forte, eu quero comentar um pouco mais sobre ele, porque ele tinha características especiais diferentes para a época. Ele era um forte com tecnologia europeia, muito antes dos castelos europeus, e esse forte ele era considerado intransponível, porque ele tinha basicamente 4 camadas de defesa. Ele tinha um morro antes do forte, logo após do morro ele tinha um fosso, e depois do fosso ele tinha a primeira muralha, que era mais baixa, e a segunda muralha, que era mais alta. E para proteger esse forte, ele colocou soldados experientes e também arqueiros muito experientes, que eram escravos ou até mesmo tirados da Núbia, que eram os arqueiros quermanos, que eu também comentei no outro vídeo. Além disso, nesse forte, para alguém conseguir passar das defesas, tinha que primeiro superar o primeiro morro, cair no fosso. Dentro do fosso, os soldados eles ficavam expostos aos arqueiros egípcios, quermanos, e se conseguisse passar pelos arqueiros quermanos, eles ainda tinham que escalar uma muralha. Nessa muralha eles ainda tinham um corredor para soldados protegerem essa pequena muralha, e depois de conseguir passar por esses soldados, eles ainda tinham que escalar a segunda muralha, que era muito mais alta. Então era meio que impossível, os soldados eles chegavam, já recebiam saraivadas de flecha dos quermanos. Se eles conseguissem passar, cairiam num fosso que fica totalmente exposto e sem defesa, totalmente na mira dos arqueiros. E se ainda conseguisse passar por isso, teria que escalar 2 muralhas muito grandes. E naquela época, basicamente, a tática que eles usavam era utilizar escadas, como eu comentei no vídeo também da Mesopotâmia, que os assírios faziam, que era basicamente levar escadas de madeira e passar por muralhas dos inimigos. Só que com o fosso, isso ficava meio que difícil, Então, naquela época, os egípcios e outras civilizações não tinham tecnologia de ataque de cerco, de máquinas de cerco, como catapultas ou até mesmo aquelas torres. E por isso o forte ficou muito conhecido e muito eficiente para o Egito. Além do forte Bilhan, Sesostris também construiu diversos outros fortes com basicamente a mesma tecnologia em todo o percurso do sul do Egito. Durante seu reinado o Egito foi muito bem protegido, mas depois que Sesostris morreu, o forte foi abandonado e outras civilizações acabaram conquistando esse forte. Bom, falando agora um pouquinho sobre Sete I, não existem muitos registros no Egito, não existe muita coisa escrita ou até mesmo desenhos a respeito das guerras que Sete participou. Porém, Sete, como eu comentei no outro vídeo, antes de ser faraó, ele era um general do exército egípcio muito experiente. Então, basicamente, a sua maior força eram as carroças egípcias, que eles utilizavam. E Sete entrou como faraó numa época que o Egito precisava muito conquistar outras cidades, como Líbano e Síria.
E uma das cidades que Sete conquistou na Síria era uma cidade muito importante que ficava na fronteira, que era a cidade de Kadesh. Sete conquistou essa cidade e depois, quando veio a falecer, a civilização, né, o exército que tinha acima dessa cidade eram os hititas, e eles conquistaram essa cidade de volta. Essa cidade, Kadesh, foi muito importante, principalmente porque ficou na história de um dos faraós mais importantes do Egito, que é Ramsés II. Ramsés foi para cima de Kadesh, e quando Ramsés quis conquistar Kadesh, ele foi com mais ou menos 20 mil soldados, enquanto os hititas tinham por volta de 40 mil, então era um número muito inferior. O exército de Ramsés ele era dividido em 4 setores, cada setor tinha o nome de um deus, então era o setor do Sete, Osíris, Ra e Amon. Além desses 4 setores, Ramsés também tinha uma guarda pessoal. Durante a marcha até Kadesh, Ramsés ele se distanciou de outros 3 setores do exército. Então ele, a sua guarda pessoal e mais um setor marcharam mais rápido até Kadesh. E acontece que Ramsés meio que caiu numa armadilha, porque os hititas eles não estavam em Kadesh, já estavam um pouco à frente, também marchando. E em uma das cidades, os hititas eles se esconderam e esperaram que os egípcios chegassem. E quando Ramsés chegou, ele só tinha um setor do seu exército para combater os hititas. Foi daí que o general hitita enviou uma pequena parte do seu exército para cima de Ramsés. E aí Ramsés, por estar em pouco número, teve que entrar na guerra para lutar pela própria vida. Ramsés viu que estava em número inferior e mandou um dos seus mensageiros buscar o restante de suas tropas, pedir que suas tropas acelerassem a marcha. E aí o que fez Ramsés se salvar foi mais uma vez os arqueiros quermanos, né, e egípcios, que conseguiram derrubar boa parte do exército hitita que estava em cima de carroças. Ramsés também tinha carroças egípcias que eram superior às carroças hititas. E no final de uma batalha sangrenta, uma parte do seu exército chegou da marcha e conseguiu salvar Ramsés. A vitória dessa batalha egípcia também se deve ao fato de que os hititas eles se distraíam muito tentando roubar os ouros dos soldados egípcios mortos. E quando Ramsés venceu essa pequena batalha, ele viu que o seu número era muito baixo, ele teve muitas baixas e sabia que os hititas ainda tinham um exército muito grande. Então ele não quis arriscar, decidiu juntar o seu exército e voltar para o Egito. Os hititas, por parte deles, também não queriam mais lutar, viram que Ramsés tinha vencido aquela batalha, uma batalha menor, mas tinha vencido. Então os hititas também decidiram voltar para a cidade deles. E aí ambas as partes voltaram para casa dizendo serem vitoriosas. Mas na verdade Ramsés não ganhou, porque o que ele queria mesmo era conquistar Kadesh e não conseguiu. Bom, agora falando um pouco sobre informações militares do Egito, durante o período arcaico de 3100 a 2686, os soldados egípcios usavam maças de pedra, lanças com a ponteira de cobre e arco e flecha com pontas de pedra obsidiana. Também usavam escudo de madeira e não usavam armadura por conta do calor. Durante o período do Antigo Reinado, 2686 a 2134, o exército continuava usando lanças com pontas de cobre e escudos mais largos. Desta vez o escudo ele era de madeira revestido com couro. A tropa de elite usava massas de cobre, que era um material mais caro, e os arqueiros que antes utilizavam arcos recurvos voltaram a utilizar arcos curvos, por conta de ser uma manutenção mais rápida. As flechas continuavam com ponteiras de pedra ou de cobre, e seus melhores arqueiros eram os mercenários núbios, né, os quermanos. E a partir do Médio Reinado, que foi a partir do ano 2030, começou a aparecer flechas com ponta de metal, arcos compostos, né, que hoje em dia são os arcos recurvos egípcios, que é esse aqui do lado, e machados de bronze. Também começaram a usar malhas de metal, capacete de metal, espadas e adagas. Estes arcos compostos que eu comentei, que é o da foto, eles eram feitos de osso e de madeira.
Só que apesar de serem muito fortes e muito bons para serem utilizados nas carroças egípcias, eles tinham uma manutenção muito difícil, não podiam pegar umidade, essas coisas. E por isso esses arcos eles também eram dados aos soldados de elite, enquanto os soldados do exército comum ainda utilizavam arcos curvos. E por fim, o maior avanço militar do exército egípcio foram as carroças e uma espada bem conhecida e bem característica egípcia, que é essa aqui do lado, que é a khopesh. Com a entrada dessa espada khopesh, os machados egípcios acabaram não sendo mais utilizados. E falando um pouquinho das carroças egípcias, eu comentei, no começo do vídeo que elas eram muito superiores comparadas às carroças dos hititas. E essas carroças, elas funcionavam da seguinte forma: sempre tinha um soldado que servia de motorista dessa carroça e um outro soldado que utilizava lanças ou arco e flecha. Então, para você ser um soldado de carroças egípcias, você precisava ser um soldado de elite, era um cargo que era considerado no Egito muito importante, e os guerreiros das carroças sempre utilizavam arco e flecha, e quando se aproximavam dos outros soldados, eles utilizavam as lanças. Na nova era do Egito, onde foi mais concentrado as guerras e armamentos e tudo mais, os exércitos egípcios eles eram divididos sempre por 2 generais. Normalmente esses generais tinham uma linhagem real, eram filhos de faraós, etc. Ou tinham uma influência muito grande no Egito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu vou começar a falar um pouco sobre a Grécia. Se vocês não viram o vídeo da semana passada do Egito parte 1, clica aqui. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E é isso. Obrigado por terem assistido e até a próxima.